paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover a presença de Deus. Amados, orai sem cessar. Estar em constante oração com nosso Deus. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Orar crendo no milagre, na bênção, no agir, no mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Orar por todos os pedidos de oração. Orai pelos enfermos, orai pela libertação dos cativos, pela libertação, pela salvação das almas. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, a bênção na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. São várias áreas aonde o ser humano muitas vezes passa por dificuldades, passa por adversidades. Quantas pessoas na sua vida espiritual estão passando dificuldades, aonde o ministério muitas vezes parado, muitas vezes pessoas desanimadas, paradas, desacreditadas, aonde o ministério parou na metade do caminho. Na vida emocional, sentimental, quantas pessoas passando dificuldade na sua família, na sua casa, no seu casamento, problemas muitas vezes, marido, esposa, filhos, pessoas que estão namorando, passando também por dificuldades, frustrações, decepções. Quantos traumas muitas pessoas carregam por problemas emocionais. Quantas pessoas precisam da bênção na sua vida emocional, sentimental, no seu casamento, casa, família, precisam de Deus. Quantas pessoas na saúde passando provações, desafios com enfermidades que vão assolando, que vão muitas vezes trazendo desânimo, aonde muitas pessoas talvez venham perguntar: cadê meu Deus? Aonde está meu Deus? Quantas pessoas mesmo servindo a Deus de vários anos na igreja, sendo assoladas por enfermidades que vão sugando a vida, a alegria, a paz, o sossego. Porque uma pessoa doente é uma pessoa onde a alegria, o prazer pela vida vai diminuindo. São várias áreas aonde muitas pessoas estão sofrendo. Na área financeira, material, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas que precisam de uma porta de emprego para que venham poder sustentar a sua família, dignidade da família de poder pagar uma conta de água, de luz, comprar o gás, os alimentos. Muitos que pagam aluguel, poder pagar o aluguel,
dignidade. A falta destas coisas, amados irmãos, amigos, mexem com a dignidade do ser humano, de poder suprir as necessidades da sua casa, da sua família. São várias áreas aonde precisamos de Deus todos os dias para que venha supri-las, para que venha nos abençoar. Precisamos de Deus na vida espiritual, numa vida com Deus, numa vida ligada com Deus Pai Todo-Poderoso. Como podemos fazer isso? Através da oração, do clamor, do pedir perdão, do pedir misericórdia, do orar sem cessar, do orar uns pelos outros. Precisamos de Deus todos os dias na nossa vida. Precisamos de Deus. Amados, nós não somos nada sem a presença de Deus. Não somos nada sem o perdão e as misericórdias de Deus todos os dias da nossa vida. A Bíblia é clara em dizer, se nós dissermos vamos fazer isso ou fazer aquilo, que seja pela vontade, pela permissão de Deus. É Deus quem nos dá a força, é Deus quem nos dá, glória a Deus, aleluia, a força para fazer. Faremos isso, faremos aquilo, se Deus permitir. Quantas pessoas tiveram projetos e planos para o futuro, mas o futuro se esqueceram? Estas pessoas pertencem a Deus. Talvez muitas pessoas disseram, eu vou aceitar Jesus daqui uns 20 anos, quando eu estiver bem velhinho, que eu já aproveitei a vida, as festas, as farras, as orgias, aí eu vou aceitar Jesus. Mas será que você pode garantir que você irá ficar bem velhinho, porque o amanhã pertence a Deus? Amados, e nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que só Deus pode garantir o nosso futuro. Muitas pessoas que talvez dirão, no futuro eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas talvez que pararam, desanimaram, que não estão indo mais na casa do Senhor, pararam de buscar a presença de Deus, desanimaram na metade do caminho. E talvez daqui uns anos eu volto novamente a congregar, a buscar a Deus. Amados, o amanhã pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os vossos corações, como fez o povo do deserto. Quantas pessoas pararam a caminhada, pararam de congregar, de buscar a Deus, e já estão vários e vários anos que não buscam mais a Deus no congregar, no buscar, desanimaram, pararam na metade do caminho. O apóstolo Paulo, ele disse, eu perseverei até o fim, guardei a minha fé, glória a Deus, aleluia. Amados, muitas vezes não importa como a pessoa começou, mas sim como ela terminou a sua vida aqui nesta terra. Por isso que a Bíblia diz que os últimos poderão ser os primeiros, e os primeiros os últimos. Muitas pessoas tiveram uma boa caminhada com Deus, buscando a Deus, congregando, conforme Deus nos ensinou no padrão, se unir, congregar, buscar a Deus, ter comunhão com os irmãos. Começaram bem, mas pararam. E talvez muitos ali demoraram
mas no final buscaram a Deus, obedecendo o padrão de Deus, e partiram com o Senhor. Amados, quantas pessoas eu conheci que bem no final da sua vida aceitaram o Senhor Jesus Cristo e logo em seguida partiram desta vida. Quantas pessoas eu conheci desta forma, e outras que começaram bem novos na caminhada com Deus e desanimaram e pararam. E depois que a pessoa para voltar para Deus, parece tão difícil. Muitos têm vergonha de voltar para aquela casa onde vários estão ali há anos e a pessoa estava parada nos caminhos do Senhor. O vergonhoso não é voltar para a casa do Senhor. O vergonhoso é permanecer num caminho que não vai ter a salvação, a eternidade e a vida eterna. A salvação não está no prédio, na denominação religiosa. A salvação está no Senhor Jesus Cristo, mas o congregar, o se unir, o repartir o pão é bíblico. Não pare de congregar. Você que parou de congregar há vários anos, volte para o Senhor. Volte para os padrões bíblicos. Volte para os ensinamentos de Jesus e para a doutrina dos apóstolos. Aquilo que Jesus ensinou não é ensinamento religioso. Aquilo que Jesus nos deixou é ensinamento de vida, de eternidade, de vida eterna. Os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos que vai nos levar até Deus. Amados, não rejeitem tão grande salvação. Não parem de congregar. Busquem a Deus. Busquem um lugar aonde a palavra de Deus é ensinada, aonde o evangelho, não os evangelhos, é o evangelho de Jesus é pregado. Porque nós vemos hoje vários evangelhos: o evangelho idólatra, o evangelho supersticioso, o evangelho ocultista, o evangelho místico. Mas o evangelho verdadeiro é um só, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus. Jesus é o poder. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18. Glória a Deus, aleluia. A necessidade de buscar a Deus, de entender que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. A necessidade de crer em Deus, mas também crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que eu e o Pai somos um só. Obedecer a Jesus Cristo não é obedecer uma religião ou ser religioso, que geralmente os ensinamentos de Jesus Cristo vão contra a maioria das religiões. Muitas religiões que se dizem cristãs e evangélicas não ensinam na totalidade os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus, sendo o único Senhor e Mestre, o cabeça da igreja, os seus ensinamentos deveriam ser prioridade dentro das igrejas,
cristãs e evangélicas. Mas em muitas destas denominações religiosas, nós vemos a idolatria, a superstição através dos amuletos, o ocultismo através das entidades, sendo a prioridade destas denominações religiosas. Só usa o nome de Deus e Jesus para atrair as pessoas, para chamar as pessoas. Mas quando você vai dentro desses templos religiosos, destas religiões, você vai ver que os ensinamentos ali pregado, ensinado, na grande maioria, não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso abrir os olhos, é preciso ler a Bíblia, é preciso ler os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, é preciso meditar, examinar as Escrituras, para que venha aprender dela a palavra de Deus. Muitos apenas querem ouvir o que os seus líderes religiosos dizem e não querem compromisso de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras, e acabam sendo enganados, ludibriados, manipulados por vários lobos disfarçados em peles de ovelha. Por isso que muitas pessoas estão cegas na idolatria, porque não examinam as Escrituras. Por isso que muitos estão cegos nos amuletos supersticiosos, porque não examinam as Escrituras. Por isso muitos estão cegos em entidades, porque não examinam as Escrituras. Jesus Cristo, ele diz: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. E se a pessoa ler a Bíblia, ler os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ela vai ver que Jesus Cristo de Nazaré não é religião. Transformaram Jesus e Deus em religião, mas isso foi o homem que fez. Jesus não é religião. Jesus, ele é salvação, eternidade, vida eterna. Jesus, quando foi enviado por Deus com a missão de anunciar o reino de Deus a toda criatura, nós vemos Jesus Cristo muitas vezes pregando contra a religião da sua época. Muitos chamaram Jesus de rebelde, chamaram Jesus de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios, porque Jesus não concordava com a religião. E hoje, assim mesmo, quando você pregar contra religiões supersticiosas, idólatras, ocultistas, místicas, você será chamado de desigrejado, desviado, endemoniado por muitos religiosos. Os fariseus hipócritas da época de Jesus ainda existem nos dias de hoje. Ainda existe. Aqueles que defendem a religião com unhas e dentes, mas negam o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisam estratégias ocultistas, místicas, supersticiosas e idólatras nas suas denominações religiosas, porque negam o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas e todas as nossas ignorâncias. E eu oro a Deus e peço: Pai, proteja-nos, Pai, livra-nos, Pai, de todo mal. Quebra e destrua, Senhor Deus, todas as obras do diabo. Que toda obra do inferno, Pai, venha a ser repreendida, queimada.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a enfermidade no corpo, na alma, espiritual. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré todas as fortalezas satânicas, todas as contrariedades do diabo, que todo mal venha a ser queimado, destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cobre-nos, Pai, debaixo da Tua proteção, dos Teus livramentos, Pai. Que toda enfermidade venha a ser queimada, destruída. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do diabo. Sai das famílias. Sai miséria, sai tranqueira, sai mendiguice, sai dor, sai sofrimento, sai briga, sai contenda, sai rebeldia, sai miséria, sai mendiguice, sai das famílias, sai das vidas agora, todo mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do diabo. Sai das vidas, sai das famílias agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Continue orando uns pelos outros, família por família, orai sem cessar. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue salvando, libertando, curando, transformando vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e clamo e peço a Deus todos os dias a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos, que venhamos ter uma semana de vitória, de poder, de milagre, do sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe todas as famílias no Brasil e fora do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,